Agora, às 2h13, os Estados Unidos e o Irã realizaram nesta quinta-feira mais uma rodada de negociações sobre aquele programa nuclear iraniano. Eliseu Caetano vai chegar ao vivo direto de Miami. Eliseu, mas parece que os Estados Unidos já decidiram uma espécie de ataque contra o Irã, é isso? Para. Calma que esse é o programa da concorrência. Muita atenção nessa hora. Pode ser que decida isso sim, viu, Márcia? Por isso, os olhares do mundo estão, nesse momento, atentos para essa situação. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha em tempo real as principais notícias do Brasil e do mundo. Com ou sem brincadeira, o assunto é sério, porque os Estados Unidos e o Irã entraram hoje na terceira rodada de negociações para um novo acordo nuclear envolvendo as duas nações. Até agora, todas as reuniões levaram a lugar nenhum. Mas Donald Trump deu um ultimato, como a gente acompanhou aqui na programação da Jovem Pan, de 10 dias. E o que aconteceu hoje? Então a gente atualiza você que está aí na audiência. Durante toda a manhã desta quinta-feira, lá em Genebra, na Suíça, aconteceram reuniões bilaterais entre emissários americanos e do Irã, com a intermediação de Omã, esse país que está ali tentando colocar esse acordo para frente, fazer ele acontecer. A reunião de manhã, eu conversei com algumas pessoas por lá, durou aproximadamente 4 horas e foi muito positiva por aquilo que eu escutei, viu? Parece que os dois países, Estados Unidos e Irã, no caso, chegaram ali a possíveis entendimentos relacionados a vários itens desse acordo. Eles pararam agora há pouco para um almoço, para um café e vão voltar daqui a pouco para um segundo tempo de rodadas de negociações e há uma expectativa de que até o final dessa quinta-feira, mais tardar amanhã de manhã, na sexta-feira de manhã, se tenha uma resposta sobre e aí? Chegaram ou não chegaram a um consenso? E o grande problema disso tudo é o tic-toc no relógio de ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump. Como eu disse, ele deu um prazo máximo de 10 dias para que essa situação se resolvesse. Não se resolveu, mas pessoas muito próximas do círculo dele aqui na capital americana, Washington DC, têm dito que a paciência de Trump se esgotou e que ele já teria na mesa várias possibilidades para ele analisar sobre o que fazer com relação ao Irã, caso um acordo não seja assinado o quanto antes. Os Estados Unidos querem um acordo nuclear com o Irã. O Irã só quer se pôr em pé de igualdade. Diz que regra que vale lá tem que valer cá também. Quer manter a soberania e quer manter o respeito. Donald Trump disse que as coisas poderiam ficar, abre aspas, muito ruins para o lado do Irã, fecha aspas. O Irã respondeu, pois é, aqui a gente derruba os seus barcos num estalar de dedo. Que barcos são esses? São os barcos militares americanos que estão lá nas áreas internacionais, nas águas internacionais do Oriente Médio, bem próximos ao Irã, inclusive posicionados, Márcia, de maneira estratégica para um possível ataque rápido. O Irã já disse, a gente resolve isso muito rapidamente. Então a temperatura segue elevada, as reuniões seguem acontecendo, agora deu uma pausa para o almoço, mas de tarde tem um segundo tempo e há uma expectativa de que até o final do dia saia uma resposta, mas porque Donald Trump quer e porque o Irã também, a princípio, quer. A boa notícia é que de manhã, pelo menos, a reunião foi produtiva. Eu volto com você no estúdio. A gente vai continuar acompanhando então. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas atualizações. E ainda sobre o Irã, o país reforçou que não vai aceitar termos mais abrangentes dos Estados Unidos, enquanto o governo Trump e Israel pressionam ainda para que qualquer acordo nuclear também aborde os mísseis balísticos de Teherã. Ao vivo, o Luca Bassani vai trazer os detalhes então direto de Munique. Oi, Luca, é difícil negociar com um país que tem tanto armamento e que está também chantageando, né? Pressionando. Bem-vindo. Exatamente, Márcia. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Essa questão ela é muito mais complexa e vai além do programa nuclear iraniano, que é o principal objetivo de Donald Trump, limitar o enriquecimento de urânio do regime de Teherã para evitar com que eles tenham acesso a uma bomba atômica. Outros pontos que estariam em negociação seria também uma limitação no programa de mísseis balísticos, que tem se desenvolvido de forma rápida e se tornado cada vez mais tecnológicos dentro do Irã durante os últimos anos, inclusive
inclusive sendo utilizados contra próprio Israel no ano passado, né, naquela guerra dos 12 dias. Outro ponto trazido na mesa de negociação é que o Irã pare de dar financiamento àqueles grupos terroristas, grupos armados pelo Oriente Médio, como o Hezbollah, o Hamas, os Houthis. Segundo o que foi dito, então, pelo Ministério das Relações Exteriores, eles não estariam dispostos a negociar nenhum desses pontos, dizendo que o programa de mísseis balísticos faz parte da segurança nacional e tem um limite de até 2.000 quilômetros apenas depois do território iraniano, ou seja, não alcançaria os Estados Unidos e os seus principais aliados. Lembrando que, de fato alcançariam, porque tem muitas bases norte-americanas nas proximidades do Irã, né, muito menos do que 2.000 quilômetros, e disseram também que esses grupos armados só são apoiados ideologicamente, não financeiramente ou militarmente, algo que os israelenses e outros países do mundo, como os europeus também, acabam contestando. Óbvio que muitos acreditam que Donald Trump talvez se daria por satisfeito caso a questão nuclear fosse resolvida, já que é a arma mais letal, a questão mais sensível, mas mesmo assim os seus emissários apresentam todos esses planos ao mesmo tempo aos iranianos nessas conversas que acontecem em Genebra e que, como o Eliseu muito bem disse, passam por uma pausa agora, devem ser retomadas logo agora à noite aqui na Europa e logo mais teremos uma resposta. A gente vai ficar de olho em todas as movimentações diplomáticas dos dois lados para ver se de fato essa tensão ela acaba ou se vai se transformar de fato em uma guerra.